E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius Torioli, criador do Club More, da filosofia Bimor. Ah, vou dar essa aula hoje para vocês sobre entrevista de emprego, sobre recrutamento, onde eu vou elencar 6 atitudes indispensáveis que eu considero ideais para que você se destaque no processo seletivo, para que você garanta a sua vaga numa entrevista de emprego. E, ao final da live, eu vou dar algumas instruções, algumas dicas de como você deve estruturar o teu currículo vitae. Bom, quem sou eu para falar tudo isso daí, né? Quem é Vinícius? Quem é você? Você chega falando de bodybuilding, chega falando de fitness, faz um livro de dieta e de repente está me ensinando a fazer entrevista de emprego. Pois é, galera, eu vou explicar um pouco como que eu cheguei aqui, como que o que fez eu me sentir apto a dar dicas de entrevista de emprego para vocês, beleza? Sou formado em administração de empresas, me formei em 2014, né, comecei estudando no Mackenzie, daí para eu mesmo pagar minha faculdade eu saí, fui para São Judas, me formei em 2014 em administração, certo? Sempre trabalhei na área, né, sempre trabalhei no ramo administrativo, passei já por algumas 4 ou 5 empresas, 5 empresas na minha vida, onde na minha jornada eu fiz muitas entrevistas e cheguei num ponto da minha vida, mais ou menos depois dos meus 24, 25 anos, onde eu passei a ser o cara que recruta. Eu passei a gerenciar equipes e eu passei a precisar fazer entrevistas para recrutar pessoas para minha equipe ou para a empresa que eu estivesse trabalhando. Beleza? Eu quero pedir perdão a todos vocês de antemão pela minha gripe, tá? Eu tô tossindo, eu tô com o nariz entupido, eu vou assoar o nariz durante a aula, então eu peço que vocês tenham paciência com relação a essa deselegância. Eu não posso fazer nada em relação a isso, eu não queria adiar a live, a aula, por conta da minha gripe, beleza? Então vocês vão contar com umas assoadas de nariz aí ao longo da aula. Bom, pessoal, contei um pouco da minha trajetória, né? Trabalhei já em multinacional, trabalhei numa empresa chamada Unisys, trabalhei numa empresa chamada Multilaser, trabalhei depois numa revista, numa editora grande aqui no Brasil, que cuida de revistas do ramo de empreiteiras, de construção civil. Depois disso, eu fiquei lá uns bons anos, foi onde eu fiz minha carreira, a maior parte do meu patrimônio, antes da internet. Saí de lá já com bastante experiência, fui trabalhar na Biorritmo, na área também de vendas, de marketing, relacionamentos. Aí saí da Biorritmo, fui trabalhar numa empresa de self-store, de guarda-volumes aqui em São Paulo, já numa posição gerencial, numa posição que me permitia autonomia, que me permitia escolher funcionários que eu queria trabalhar, ou seja, eu escolhia quem eu queria que trabalhasse para mim. Então, por eu ter passado pelos dois lados, por eu ter sido alguém que trabalhou fiz 1.000 entrevistas para ser estagiário, fiz 1.000 entrevistas para ser funcionário e, posteriormente, fiz 1.000 entrevistas para recrutar pessoas para minhas equipes. Então, eu me sinto apto, obviamente, a dar dicas para vocês. E eu estou fazendo isso aqui, obviamente, de graça, porque eu acredito que se você. É o que eu falei semana passada, onde surgiu a ideia dessa aula. Eu acredito que se você está precisando de dicas para uma entrevista de emprego, você não está com dinheiro sobrando para pagar por uma aula educativa. Então, por isso que eu resolvi fazer essa aula de graça, simplesmente para poder ajudar vocês, que são seguidores muito engajados, muito queridos por mim, e é tipo uma retribuição, é uma troca mesmo, para a gente manter mais próximo o nosso relacionamento também. Beleza? Então, elenquei 6 atitudes indispensáveis para você tomar em entrevistas de emprego. Então, eu vou começar com a primeira atitude. Atitude número 1. Galera, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar para vocês na visão do recrutador, na visão do cara que está contratando, na visão do cara que está querendo contratar alguém para sua empresa. Eu estou falando aqui uma coisa prática, voltado para ação, para você colocar em prática de imediato nas suas próximas entrevistas. Então, eu que fui recrutador por pelo menos 3 anos, tenho essas dicas para dar para vocês. Atitude número 1, e para mim, muito indispensável. Talvez, não vou falar que há mais, né? Todas para mim são igualmente importantes. Pontualidade. Pontualidade. Porra, parece besteira ter que avisar um bagulho tão elementar. Mas, pois é,
na minha jornada de recrutador, na minha jornada de entrevistador, eu tive que contar com diversos candidatos atrasados. Eu tive que contar com diversos candidatos cheios de desculpas para justificar atraso. Vou explicar para vocês como funciona o processo de recrutamento numa empresa. Eu, na época que eu precisava recrutar alguém, eu terceirizava para uma empresa de recrutamento, a Cato, a Nube, esse tipo de empresa. A minha empresa paga para a Cato ou para a Nube chamar vocês, candidatos, estagiários ou CLT, para as entrevistas, se os perfis de vocês se adequassem às vagas que eu tivesse disponibilizando. Logo, quando eu estava em processo de recrutamento, eu tirava um dia inteiro para entrevistar. Então, eu tinha candidatos com horário das 9, candidato das 9h30, candidato das 10h30, das 11, das 11h30 do meio-dia. Depois do almoço, mesma coisa até das 6 horas da tarde. Era um dia para entrevistar um monte de gente. E acredite, tem gente, e óbvio, que consegue chegar atrasado. Se a pessoa chega atrasada, se uma pessoa chega atrasada, ela estraga o ciclo de recrutamento de todo mundo. Ela faz todo mundo esperar, entendeu? Então, tipo, isso não mostra só um desrespeito, um relaxo, um descaso para com uma necessidade sua, que é ter um emprego. Você chegar atrasado numa entrevista faz o recrutador ficar puto com você logo de cara, ele gera antipatia por você. É muito mais do que aquele papo clichê de falar sobre e a pontualidade é uma virtude. Não, mano. Pontualidade é muito mais que uma virtude, é uma obrigação. Virtude é você ser altruísta, virtude é você dar coberta para o mendigo na rua. Chegar pontualmente na sua entrevista é sua obrigação, porque o recrutador tem o dia inteiro de entrevista, ele tá esperando outras pessoas, mano. Certo? Então é o seguinte, o rapaz aqui tá perguntando, o tempo dele não diminui quando ele atrasava? Cara, uma boa pergunta, eu vou te explicar. A entrevista geralmente tem um script. Eu faço um script do que eu vou perguntar para a pessoa, de uma tarefa que eu vou dar para ela, de uma redação que eu vou pedir para ela fazer, porque para mim é muito importante o candidato saber escrever bem, saber falar bem, se comunicar. Enfim, eu vou chegar nesse ponto mais posteriormente. Então, eu preciso, eu combino com a Cato, eu combino com a Nube quanto tempo eu preciso por entrevista. Por isso eu falo, ó, eu só posso atender 10 candidatos no dia, porque para cada candidato eu preciso de 30, 40 minutos. Aí o desgraçado que está marcado para as 10h30 chega 10h35, chega 10h40. O que acontece? Ele fode o fluxo de todo o resto. Então, o que eu faço como recrutador? Eu pego uma prancheta, e essa prancheta que eu levo, sempre nas minhas entrevistas, ela tem notas, onde eu vou ticando pontos, e depois eu vejo. O candidato que tiver mais ponto negativo, eu já descarto. E, mano, chegou 1 minuto atrasado, eu já nem gosto de entrevistar. Eu já mandei gente embora porque chegou 1 minuto atrasado. Entendeu? Então, assim, se você, bicho, tá precisando de emprego, se você tá indo fazer uma entrevista, você tá com necessidade de ter um emprego, o que você tem que fazer? Se você for chegar atrasado, liga avisando para a empresa, dando um motivo, seja qual for, liga com antecedência e fala, puxa, eu tenho uma entrevista para as 10 horas, mas eu tô preso no trânsito, eu acho que eu vou chegar às 10h30, tudo bem? Posso chegar esse horário? Isso demonstra algum tipo de compromisso. Essa satisfação demonstra algum tipo de integridade. Então, mas não, ainda assim é ponto negativo. Não chega atrasado na entrevista. Chegue 15 minutos antes. É o tempo de você conhecer a empresa, se instalar na recepção, respirar, se acalmar, tomar uma água, dar uma lida no que você estudou e ficar pronto para a entrevista. Ou seja, essa é a lição número 1 e uma das mais importantes. Jamais se permita chegar atrasado numa entrevista. Você vai perder 1000 pontos com o recrutador por conta disso. Não só pela questão de confiança que ele vai perder em você, porque o cara vai pensar assim, mano, se o filho da puta tá precisando de emprego, chegou atrasado, imagina quando ele tiver empregado, que ele já estiver recebendo salário. Será que ele não vai ser um problema para mim aqui na minha equipe? Será que ele não vai ser um atrasão, um desgraçado? Entendeu? Tô pondo óculos para ler algum comentário aqui, para ver se eu tenho alguma coisa relevante. Então, galera, primeiro ponto, espero que vocês tenham anotado, que vocês gravem isso na sua mente. Muita gente já tem isso como conduta padrão. Outras pessoas simplesmente são relaxadas com a pontualidade. E assim, o recrutador não tem obrigação de esperar, a empresa não tem obrigação de esperar, você que está precisando de emprego, não é ele que está precisando de você, porque tem muito candidato para vaga.
e você quebra um fluxo de horários de entrevista se você chegar atrasado. Logo, procure chegar com 15 minutos de antecedência. Quando eu era candidato e não recrutador, a minha filosofia como candidato, eu chegava 1 a 2 horas antes no local da entrevista, porque eu era louco. E aí, o que eu fazia? Lógico que eu não ia mostrar desespero e entrar na empresa 2 horas antes. Se minha entrevista fosse às 10, porra, eu parava numa padaria, tomava um café, ficava esperando, lendo alguma coisa, uma revista, mexendo no celular. E aí, quando faltasse 20, 15 minutos, eu tocava a campainha da empresa e subia lá para a minha entrevista. Então, primeira lição para garantir a sua vaga numa entrevista é ser pontual. E caso de fato ocorra um imprevisto, dê satisfação. Liga para a empresa e fala: pessoal, infelizmente eu estou no trânsito, infelizmente eu não vou poder ir, posso remarcar. Dá uma satisfação, mostra que você tem integridade, mostra que você tem compromisso. Se você tiver 1 minuto atrasado que seja, você liga e avisa. Poxa, pessoal, eu acho que eu vou chegar 1 minutinho atrasado. Tudo bem? Ainda posso fazer a entrevista? Isso aí mostra pelo menos uma consideração, vai fazer o recrutador ter menos ódio de você, porque ninguém gosta de gente atrasada, tá bom? Então essa foi a lição número 1, beleza? Então, atitude número 2, imprescindível, indispensável para o seu sucesso numa entrevista de emprego. Atitude número 2 tem a ver com o seu alinhamento, tem a ver com suas vestimentas, tem a ver com seu comportamento, sua postura, certo? Vamos lá. Como que eu tinha escrito certinho o nome da atitude, mas eu esqueci. Mas ela tem a ver com a sua imagem pessoal. Quando você chega na empresa, você tem que chegar na empresa vestido adequadamente, vestido a caráter. Você tem que estar alinhado, você tem que estar com o cabelo bem penteado, você tem que estar com a barba bem feita. Se for menina, não tem barba. Se tiver barba, já tá errado, né? Se for menina, arruma esse cabelo, veste uma roupa sóbria, né? Não chama atenção. Isso faz toda a diferença na hora de você garantir a sua vaga. Você se vestir adequadamente à vaga. O que eu quero dizer? Você está fazendo uma entrevista para trabalhar numa academia, você não precisa ir de terno e gravata. Você pode colocar uma camisa polo, uma calça jeans, um tênis normal e faz sua entrevista. Você está indo no escritório de advocacia, porra, você vai ter que pôr um paletó. Você está indo numa empresa um pouco mais descolada, sei lá, uma agência de publicidade, uma empresa normal, uma multinacional, porra, põe uma camisa de botão, uma calça social e um sapato alinhada, que esteja adequado com o seu tamanho, nem largo demais, nem apertado demais. Evite acessórios extravagantes. Não vai ficar usando 1 milhão de anel, não vai ficar usando um relógio brilhante do funk, não vai utilizar correntes enormes. Você vai alinhado, você vai soldadinho, você vai alinhado, você mostra compromisso. Cabelo penteado, barba bem feita, que nem eu vejo muita gente que tem. Eu entrevistei muita gente que tinha aquela barba de mendigo. Não tem coisa mais nojenta do que aquela barba de mendigo. Se você quer ter barba, porra, vai com a barba, se você tiver barba. Agora, se você tiver meia dúzia de pelo na cara, meu irmão, se você tiver meia dúzia de pelo na cara, você faça a barba, pô. Vai fazer entrevista, acabou. Entendeu? Só você acha, você e sua mãe fala que é bonito. Você com aqueles pelos de bigode aqui, aquela barba que sai um fio para lá, um fio para cá. Se a barba não estiver alinhada, se você não for um cara realmente que tem barba e usa ela de forma penteada, que a pessoa vê, você tem que passar limpeza. Você entendeu? A pessoa quer trabalhar, quando você vai recrutar alguém, você tem que se pôr no lugar dos outros. Você está recrutando alguém para trabalhar na sua equipe, para representar a sua equipe, para representar você. Você tem que contratar alguém, porra, que você quer estar junto. Se põe no lugar da pessoa, imagina você delegando alguma coisa da sua vida para alguém. Você vai escolher um cara que parece um mendigo ou um cara que tá bem vestido? Você entendeu? Então, porra, mesmo que você tenha um estilo de cabelo igual eu, porra, eu pinto cabelo, pô, foda-se. Se eu chegar assim numa entrevista, eu consigo garantir minha vaga. Entendeu? Eu não deixo minha barba maltrapilha, minha barba é falhada, então eu nunca vou chegar numa entrevista com barbão, porque minha barba é um lixo quando fica grande. Eu penteio meu cabelo alinhadamente, coloco uma polo alinhada, pá, ponto, cheguei. Então, se vista de forma alinhada. Outro ponto importante, parece que tudo isso que eu tô falando pode parecer muito elementar, mas, mano, em mais de 100, sei lá, 200 entrevistas que eu dei na vida, eu lidei com todo esse tipo de pessoa. Por isso eu tô falando para vocês. Não sejam essas pessoas. Cara, escova a porra do dente, certo? Escova o caralho do dente antes de ir na entrevista, meu irmão. 2 motivos. O bafo e carne no dente, essas
Muita gente, antes de fazer a entrevista, passa numa padaria, passa no café, toma um café, come uma coxinha, e aí vai cheio de frango no dente falar com o recrutador. Não tem coisa mais nojenta. Então já pensou, o cara chega atrasado, chega com a roupa larga, com a barba de mendigo e com o dente cheio de frango da coxinha. Você acha que eu vou contratar um cara desse para lidar com os meus clientes? Imagina que, mano, você está sendo contratado, que nem eu falava, porra, eu contratava gente para lidar diretamente com meus clientes, tá ligado? As pessoas lidavam diretamente com os meus clientes. Então, porra, eu quero passar uma impressão legal pro meu cliente, né? O meu cliente vai vir aqui na minha empresa, vai se reunir, vai ser atendido por um funcionário meu. Porra, ele precisa ser um funcionário limpo, precisa ser um funcionário que tá alinhado, bem vestido, cabelo penteado, nada absurdo, tá? Vinícius, e as tatuagens? Logo eu, tatuagens. Pois é, meu povo. Eu consegui, eu vou agora ser sincero com vocês. Eu consegui na minha vida uma posição onde eu podia me permitir fazer tatuagens que isso não prejudicava mais a minha carreira profissional. Ainda existe determinado preconceito com tatuagens muito à mostra para determinadas funções. Se você tem tatuagem nas mãos, caralho, nos dedos, no pescoço, no rosto, fica mais difícil você garantir uma vaga para cargos onde você vai lidar diretamente com o cliente final. Ou seja, se você, por exemplo, vai fazer uma entrevista para, sei lá, você ser caixa de farmácia, estou dando um exemplo besta, caixa de padaria, alguém que lida em comércio, vai ser loja de suplemento, qualquer coisa, academia, recepção de academia. Se você vai lidar diretamente com o consumidor final, o cara que consome o produto da empresa, geralmente, determinados negócios, ainda há um certo preconceito para tatuagens muito agressivas. Mas elas são facilmente encobertas, elas são facilmente ocultadas por uma boa postura. Você pode ter tatuagens, mas se você tiver uma postura corporal, elegância, finesse, educação, simpatia, alinhamento nas vestes, cabelo bem penteado, barba, passar uma sensação de asepsia, passar uma sensação de limpeza para quem está falando com você. Sabe aquela pessoa que você conversa, parece que está falando com uma pessoa limpa? É isso que você precisa fazer na entrevista. Eu não pô, eu pareço uma pessoa limpa para você, eu tô cheio de tatuagem, mas, pô, tá vendo? Minha barba é bem feita, meu cabelo é penteado, passa um perfume, certo? Mas não exagera no perfume, para mostrar que você tem asseio. Então, é muito importante. Essa lição não termina aqui, só nas vestes, tá? É muito importante você estar atento a como você se veste para a entrevista. Adeque-se ao cargo. Se você está indo para uma agência de publicidade, é uma coisa, você pode talvez ir de camiseta e calça jeans, mesmo que algumas permitam que você trabalhe de bermuda e chinelo e tal. Para uma entrevista, você vai um pouquinho mais alinhado. Pô, se você está indo num escritório de uma multinacional de contabilidade, uma empresa enorme, pô, você vai de camisa e calça. Se for uma menina, vai de socialzinho, né? Saia, alguma coisa nesse sentido, calça social, sapato, entendeu? Se você vai fazer entrevista para uma loja de suplemento, pô, vai de polinho, não precisa de social. Vai de polinho, calça jeans, mas vá alinhado, vá com sensação de limpeza, passe sensação de asepsia para o recrutador, porque ele está contratando alguém que vai representar a empresa dele, que vai representar ele, a equipe dele. A equipe sempre representa o recrutador. Então, se você vai fedendo, se você chega extremamente suado, se você vai com bafo, se você vai com frango no dente, você perde muito ponto, porque ele não vai querer alguém com aquele nível de higiene representando a equipe dele. Beleza? Pessoal perguntando sobre espinha, sobre gordura. Cara, existe o preconceito. Eu não vou mentir que existe. Não estou falando por mim. Para mim, eu contava muito outros aspectos antes de contratar. Né? Eu contava assim, que a pessoa, dentro da possibilidade dela, estava o mais alinhada possível. Ela estava esforçada em estar alinhada. Então, porque eu atendia muita gente que não tinha boa condição financeira. Então, às vezes, a pessoa não tinha dinheiro para uma boa roupa.
Mas dentro da possibilidade dela, ela estava com a melhor roupa possível, vestido da melhor forma possível, com gelzinho no cabelo, se fosse gordinho, se fosse com espinha, não interessa. Eu quero ver a sensação de esforço. Eu queria ver a sensação de compromisso para a entrevista. Mostrar que está compromissado. Mostrar que leva aquele evento, entrevista de emprego, a sério, tá? Então essa é a segunda atitude indispensável para o seu sucesso numa entrevista de emprego. O cuidado com a sua imagem. Você não precisa ser a Gisele Bündchen, você não precisa ser o Brad Pitt, mas você não precisa ser um mendigo relaxado. Você vai se cuidar, você vai chegar alinhado na sua entrevista de emprego. Certo? Terceira atitude indispensável numa entrevista de emprego. Isso aqui vai. Essa atitude já é válida quando começou a entrevista. Então, essa atitude, como eu fiz na outra live, ela não vai ser uma atitude só. Ela é um compilado de estratégias, um compilado de condutas que você vai tomar quando você estiver trocando ideia com o recrutador. Você vai começar a entrevista. Antes de tudo, a partir do momento que você chegou na empresa, meu irmão, você vai ajustar sua coluna. Pum. Não vai ficar igual retardado, não, assim, não precisa. Só vai ficar com a coluna ereta. Vai ficar com uma expressão de relaxamento no rosto. Ou seja, vai mostrar confiança. Você não vai ficar bravo, mas também não vai ficar assim, morrendo de medo. Você vai mostrar confiança, serenidade. Você vai chegar na empresa, a partir do momento que você vai olhar no olho de todo mundo que você conversar, desde a recepcionista até o cara que vai te entrevistar, ou a mulher que for te entrevistar. Você vai apertar a mão da pessoa com firmeza, desde a hora que você chegar, mostrar educação. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Obrigado, sou o Vinícius, eu vim fazer uma entrevista aí, beleza? Ponto final. Você não precisa pagar de bravo, não precisa pagar de marrento, mas você, de forma alguma, pode passar fraqueza na sua conduta. Por quê? Eu vou fazer uma analogia aqui para você. Eu vou te fazer uma analogia sobre a sua conduta na entrevista de emprego. Imagina você que a sua mãe te delegou uma tarefa. A tua mãe chegou e te deu um galão de água de 20 litros e falou assim, filho, vai colocar esse galão para a mãe no bebedouro, por favor. Aí, você também delega tarefas, vê dois pivetes que estão dispostos a ganhar R$ 1 para colocar o galão no bebedouro para você. Um desses pivetes tá assim, com a postura ereta, com vontade, mostrando disposição, mostrando que tá ligado, mostrando que tá atento. O outro pivete tá com cara de medo, assustado, reprimido, até a postura dele como eu posso dizer, se contrai, de tanto medo que a pessoa aparenta. Para quem que você vai pedir para levar o galão de água no bebedouro? Você não vai pedir para o corcunda de Notre Dame, você vai pedir para um moleque esperto, e esse moleque vai levar a vaga. Então, é a mesma coisa na entrevista. Porra, eu quero contratar alguém para minha equipe. Eu não quero alguém fraco. Eu não quero alguém que aparente medo. Cara, você não tá indo. Você não tá indo para um julgamento de cadeia, não, meu irmão. Você tá indo só fazer uma entrevista. Você tá indo bater um papo para ver se as suas habilidades e o seu perfil se adequam com uma vaga proposta. Esquece esse medo de entrevista. O recrutador é tão humano quanto você. Ele é tão bosta quanto você. Ele não é mais que você em porra nenhuma. A única coisa que ele tem é o poder entre escolher você ou outro candidato. Se você tá com cara de assustado, com tremor na voz, com postura corporal fraca, ele vai escolher o outro. Então, desde o momento que você, essa é a terceira lição. Desde o momento que você chegar na entrevista até a hora de chegar, chegou na empresa até a hora de chegar na entrevista, meu irmão, você vai ter uma postura ereta, mostrar que você está ligado nas coisas, ficar atento, mexer menos no celular. Na real, você vai pôr o seu celular no silencioso. Se o seu celular tocar, meu irmão, durante a entrevista, e você olhar para o seu celular durante o processo de recrutamento, você já está fora, tá? Saiba disso. Pelo menos comigo, né? Eu sou implacável. Agora eu falo. Beleza, você mostrou que você está ligado, que você está sereno, porque aquilo ali para você não é um bicho de sete cabeças, é só um bate-papo com outro ser humano igual você. Você só foi bater um papo para ver se as coisas se encaixam, se o seu perfil se encaixa com a vaga disponível. Então você vai sem medo, pô. Você está indo trocar ideia com alguém. Se você fosse ir na padaria comprar um pão, você ia ficar com medo do padeiro? Mesma coisa, mano. Você tem que mostrar essa serenidade, mesmo que por dentro você esteja, mano, se rasgando.
serenidade, tranquilidade, um sorriso, simpatia, cumprimenta todo mundo com um breve sorriso no rosto, tá ligado? Olha no olho. Aí começou a entrevista. A gente já passa agora da terceira dica indispensável, entrando na quarta, que é o momento onde começa a entrevista. Cara, começou a entrevista, você vai olhar no olho do entrevistador o tempo todo, mas sem parecer que você está encarando ele, mas mostrando que você está atento, que você está envolvido com o processo. Então ele vai estar falando contigo, você vai olhar no olho dele e concordando com a cabeça conforme ele fala com você, e aí você vai entrar num game de empatia, um pouco daquele papo que é um pouco de bullshit, um pouco de não é, de PNL e tal. O que vai acontecer? Você vai começar a talvez imitar algum gesto do recrutador. Então você vê que o recrutador, assim como eu, às vezes eu falo, eu ponho a mão no rosto, porque, mano, eu tenho gripe e tal, meu nariz coça o dia inteiro. Então, pô, você tá olhando no olho dele e ele fala com você, às vezes ele mexe assim no nariz, mexe no rosto, ele coça o cabelo. A hora que você for falar, enquanto ele tá falando com você, você vai concordando com uma serenidade no rosto, com um sorriso leve, vai mostrando que tá entendendo. Principalmente, você vai interagindo com o que ele vai falando, você replica, você pergunta, mostra interesse, mostra envolvimento. E aí, na hora que você for falar alguma coisa, que você for responder, você mete um gesto que ele mesmo fez. Então, se o seu recrutador tem mania de coçar o cabelo, de arrumar aqui a gravata, você faz igual. Ele te pergunta, pô, onde você se formou, Vinícius? Qual é a sua formação? Você fala inglês? Você pega e fala, pô, fala inglês e tal, me formei não sei aonde. Você imita um pouco ele, você entendeu? A simpatia, isso aí gera uma identificação, gera uma conexão entre você e o cara. É muito importante você fazer isso. Durante o processo de entrevista, lembre-se de que aquilo não é um interrogatório para cadeia, meu irmão. Aquilo não é interrogatório para ser preso, é só um bate-papo. Então, não faça você da entrevista um saco para o recrutador. Eu fui recrutador e eu achava um saco trocar ideia com a molecada cheia de medo, com a molecada que estava se borrando. Eu via os caras tremendo para falar, eu via as meninas tremendo para conversar comigo. Eu falo, porra, não desenrola. A pessoa não consegue trazer naturalidade pro papo. Vai com a cabeça tranquila, mano. Emprego você já não tem mesmo, não pode ficar pior que isso, não. Entendeu? Pior do que tá, não pode ficar. Então vai tranquilo, cara. Você já tá na merda mesmo. Entendeu? Mesmo que seja a melhor entrevista, a melhor oportunidade do mundo. Pior do que você tá, não fica, porque você já tá sem emprego. Então, você vai conversar com naturalidade, sem medo. Postura firme, olho no olho, sorriso, serenidade. Vai concordando com o que a pessoa fala, imita o gesto dela e vai criando uma espécie de diálogo, né? A pessoa vai falando com você, você interage, a pessoa não tá falando sozinha, é o que eu falei, não é um interrogatório. Então a pessoa falou com você, mano, você responde, caralho. Você interage, você pergunta em cima. Então ele vai falar, puxa, nós aqui da empresa, a gente faz isso. Aí você fala, puxa, que legal, há quantos anos vocês estão no mercado? Alguma coisa nesse sentido. Você fala, puxa, e você fala para o próprio entrevistador, chama ele pelo nome. Fala, nossa, legal, Vinícius, você tá aqui nessa empresa há quanto tempo, Vinicius? O cara vai. Isso meio que desafia ele. E ele vai gostar. Ele vai gostar porque ele vai ver que você é desinibido, que você é seguro, que você é confiante. E é isso que ele quer para a equipe dele, pô. Chama ele pelo nome. Chama o recrutador pelo nome. E quando ele falar com você, interage com ele. Fala, nossa, que legal, Vinícius. E você tá aqui há quanto tempo que você tá aqui? Caramba, você tá aqui. Nossa, que bacana. Espera um dia chegar no seu nível, hein? É isso que eu fazia. E dava certo comigo. Então, pô, você brinca, você descontrai o bagulho, você mostra que você tá seguro, que você não tá em choque. A pessoa que legal, o cara tá te entrevistando, esperando mais um bobão cheio de medo, aí de repente você responde: porra, que legal, Vinicius, mas você tá aqui há quanto tempo? Caramba, 5 anos, pô, espero chegar no seu nível aqui também, hein? Ele vai ficar feliz, vai ver que você tá envolvido, que você é seguro, que você pode representar ele e a empresa dele na ausência dele. Isso traz confiança. Seguindo, durante o processo de entrevista, não leva chiclete, pelo amor de Deus. Se você for colocar alguma bala pro teu bafo, quebra a bala antes de ir para a entrevista, morde ela inteira, fica com o gostinho dela na boca. Não masca chiclete na frente do recrutador, pelo amor de Deus. Tá? Isso é deselegante, é falta de educação, beleza? Conversa com ele numa boa. E uma estratégia importante: faça perguntas sobre a empresa.
Não simplesmente seja você o entrevistado. Mostre que você também tem coisas a perguntar, que você não está desesperado pela vaga, que você tem dúvidas sobre a empresa ou sobre a vaga em si. Fala, mas que legal, e aqui onde seria o escritório, né? Onde é o ambiente de trabalho, posso conhecer, mostrar interesse, perguntar a você algumas coisas, entendeu? Para tirar aquela, aquela casca de interrogatório de prisão. Interaja, é só um papo. Lembra do que eu falei lá atrás? Você tá indo para uma padaria trocar ideia com o padeiro, meu irmão. Você não tá indo para o interrogatório para morrer, não, tá? Então fica tranquilo, é só um bate-papo. Não precisa ter medo de nada, ele é ser humano igual você. Imagina eu, vocês não gostariam de trocar ideia comigo? Só que eu mesmo, que sou um moleque normal, que troco ideia com vocês aqui na moral, às vezes coloco uma camisa e tem que entrevistar alguém. Então, tipo, é só uma pessoa normal igual você, mano. Um dia vai ser você. Imagina que chato você se põe no lugar do cara. Você vai entrevistar um cara e você vai entrevistar uma pessoa que tá morrendo de medo, tremendo, que não interage, que tá toda encolhida, que responde as coisas igual um soldado, assim, sim, sim, não, não, me formei. Não, pô, faz disso um papo leve. Isso vai mostrar segurança, isso vai levar para a mente do recrutador que você é uma pessoa segura, tranquila, serena, corajosa, tá? E que está pronta para a vaga. Outra dica importante, meu povo, meus queridos, levem sempre o currículo de vocês. No final da live eu vou ensinar vocês a fazer um bom currículo, mas lembre-se sempre de levar em uma pasta ou envelope o currículo de vocês. E na hora que você sentar na mesa com o recrutador, você fala: Ó, eu trouxe meu currículo, o senhor quer? Se ele não quiser, beleza, mas muita gente pede, eu mesmo pedia, porque são tantos currículos que eu tenho que analisar, são tantas pessoas que eu tenho que entrevistar, que eu não lembro uma por uma. Então eu tenho ali o calendário, a agenda dos entrevistados do dia, meu irmão. Eu não lembro quem é o quê, então eu pedia, eu falo, trouxe o currículo aí, posso dar uma olhada? Eu dava uma olhada no currículo, a pessoa lembrava quem que era a pessoa, e aí eu começava a perguntar as coisas para ela, beleza? Então é muito importante você levar o seu currículo em uma pasta, em um envelope, e oferecer ele na hora que você for começar a entrevista. Beleza? Essa é mais uma dica importante. Não é a dica primordial, é uma dica dentro das outras atitudes. Outra atitude, essa atitude sim é um grande diferencial. Essa atitude, para mim, ela é a mais indispensável, é a mais importante, de fato, antes de você entrar no processo seletivo. Meus queridos, estudem a empresa que você vai fazer entrevista. Estude o mercado dela, estude os concorrentes dela, estude os clientes dela, estude o que a empresa faz, estude o cargo, o que ela espera do cargo. Então, você está indo numa entrevista de emprego, às vezes, para uma empresa com nome em inglês que você nunca ouviu falar na vida, e você chega lá de bobo alegre. Você não vai chegar lá sem saber o que conversar. Quando eu entrevistava, eu perguntava para as pessoas: você entende o que é self-storage? Que eu trabalhava no self-storage até 3, 4 meses atrás. Self-storage é tipo um guarda-volumes, é um guarda-móveis, onde as pessoas alugam um box para guardar as coisas dela. Entendeu? Então, o que você faz? Você vai debulhar o site da empresa antes de ir para a entrevista. Você não estuda para uma prova, meu irmão? Você não estuda, você não vai fazer uma prova, você não estuda? Você vai fazer uma entrevista, você vai estudar a empresa. Você vai estudar o que a empresa faz, quantos anos de mercado ela tem, as áreas de atuação dela, as áreas de atendimento dela no país, na cidade. Vai estudar os concorrentes dela, quem são os concorrentes da sua empresa, para poder conversar, para você poder ter arma na sua entrevista, entendeu? Pra você não chegar lá de graça, não chegar de bobo, não passar vergonha se o recrutador te perguntar alguma coisa sobre a empresa, você não vai ficar com cara de bobo falando, puxa, eu não sei. Porque eu perguntava, falava, você entende o que a gente faz? Eu perguntava pro meu entrevistado, você entende o que a nossa empresa faz? Conseguiu dar uma estudada e tal? Porque meu segmento era um pouco peculiar, não era um segmento. Eu não trabalhava numa padaria, eu não trabalhava no McDonald's, onde todo mundo sabe o que é o serviço. Então, eu falo, você chegou a dar uma olhada no nosso site, você entende o que a gente faz? Cara, muita gente não tinha a mínima ideia. Isso mostra despreparo, falta de compromisso. Então você tem que se preparar previamente para o seu compromisso, pô. Dá uma estudada no site, busca no Google um pouco da história da empresa, concorrentes dela, público-alvo da empresa, quem que ela quer atender, quem é o consumidor final daquela empresa, entendeu? Estuda o seu cargo, tá legal? Você tá sendo você tá sendo entrevistado para qual cargo?
sei lá, mano, gerente de marketing, gerente de contabilidade, gerente. Pô, estuda um pouco do cargo, entenda um pouco do que talvez eles podem estar esperando de você, para você poder ter moeda de troca na hora de bater papo com o recrutador. Beleza? Esse, para mim, de fato, essa quarta dica, ou quinta, sei lá, já até me perdi. Essa, para mim, é a mais importante. Isso mostra compromisso, mostra preparo, entendeu? Mostra que você está engajado em querer trabalhar na empresa. Certo? Outro ponto essencial que eu separei aqui para você na sua entrevista de emprego tem a ver um pouco com conduta. Jamais, de forma alguma, fale mal da sua antiga empresa ou fale mal do seu antigo chefe para o seu recrutador. Cara, é o que eu falo. Às vezes parece aqui que eu estou ensinando vocês coisas que devia vir de casa. Mas, pô, se eu faço é porque eu passei por isso. Eu tive que ver muitas coisas dessas. Ninguém quer contratar alguém que está falando mal da empresa que saiu. Então, se alguém te perguntar qual motivo você saiu da outra empresa, cara, você tem a obrigação de sambar para responder, mas não xingar a outra empresa. Puxa, eu estava vendo uma incompatibilidade ali nos nossos interesses, ou então eles estavam cortando gastos, e aí acabaram fazendo um corte. Nunca chega e fala, pô, aquela empresa foi filha da puta, aqueles caras, você é louco. Não, não vai falar mal do seu chefe para ninguém, não. Até porque em determinados meios, em determinados nichos, rola muito networking entre chefões. Muitos cargos gerenciais, muitos CEOs, diretores, se contatam entre si, mesmo em empresas concorrentes. Então, às vezes, você está xingando um cara que pode ser amigo do outro, entendeu? É muito feio e muito desagradável você falar mal da empresa que você trabalhou, falar mal do seu antigo chefe numa entrevista. Nunca fale isso. Pelo contrário, fala, puxa, a empresa era show de bola, infelizmente eu estava procurando uma oportunidade mais adequada com o meu perfil, eu acredito que é aqui. Porra, infelizmente, aquela empresa lá bacana, só que eles estavam cortando gastos, então eu acabei saindo junto nesse corte, por isso que eu estou aqui buscando essa oportunidade, tá? Não chega e fala mal da empresa, entendeu? De forma alguma, certo? Levem isso como conduta para sempre para vocês. Deixa eu só dar uma lida aqui no bagulho que eu tinha separado aqui, eu esqueci. Ótimo. Outra dica: vá preparado na entrevista para responder determinadas perguntas que são sempre feitas. Né? Sempre são feitas perguntas como pretensão salarial ou como aquela pergunta que é a mais chata de responder, que é qual o seu principal defeito. Tá ligado? Você tem que estar preparado para falar o quanto você quer ganhar. Você não precisa ter medo. Mas é óbvio que você não vai chegar e falar, pô, seu cargo é de recepcionista do McDonald's, você vai falar que quer ganhar 10 mil. Não existe. Então você tem, justamente, com o preparo, com o estudo prévio do cargo, da empresa, com uma noção de mercado que você vai criar, se preparando para a entrevista, você vai saber mais ou menos quanto se paga para um cargo do qual você está se candidatando. Então, digamos que você está se candidatando para um cargo de assistente de contabilidade numa empresa. Aí chega lá o cara e te pergunta, pô, qual que é a sua pretensão salarial? Você vai falar, puxa, eu espero ganhar de 2.500 a 3.000 reais. Eu acredito que está dentro do mercado, eu não sei quanto vocês estão pagando, mas estou disposto a negociar se for o caso. Porra, ponto final. Você vai falar isso daí. Não tem medo de falar. Muita gente trava nessa hora. Muita gente fica assim nessa hora e não fala. Não, dá uma estudada antes e fala, meu irmão. Fala, pô, depende do cara. Pô, agora você está sendo contratado para ser gerente comercial de uma equipe. Você vai gerenciar pessoas. Pô, o salário é maior. Então você fala, pô, acredito que, não, espero ganhar uns 7 mil reais, alguma coisa assim, mais comissão. Depende do cargo. Você tem que estudar o cargo. Esteja preparado para responder essas perguntas, porque elas rolam, tá? Outro tipo de pergunta é aquela pergunta: qual é o seu maior defeito? Cara, eu não aguento mais ver gente falando, sou perfeccionista. Qual é o seu maior defeito? Eu sou ansioso e perfeccionista. Meu irmão, você não é nada disso, você é um medroso. É isso que você é. Seu maior defeito é esse, que você é cagão, porque você está com medo de falar o seu maior defeito. Então, tem habilidade para mentir ou o que for do seu maior defeito. Eu sempre falava, eu sou desorganizado. Eu falava isso nas entrevistas, porque eu sou desorganizado. Então eu falo, puxa, cara, eu de fato sou uma pessoa desorganizada, mas eu compenso isso com produtividade, porque eu trabalho muito o tempo todo, então eu acabo compensando minha desorganização com produtividade. Pô, ponto final, matei. Mas isso era a minha verdade, e é a minha verdade. Eu sou extremamente organizado, com meus alunos de consultoria, com meus patrocinadores, com minhas aulas, com tudo, bicho. Eu vou fazendo as coisas às caralhas. Quando eu vejo, eu tô de madrugada fazendo coisa,
aí às vezes me pego dormindo 1 hora da tarde, enfim. É interessante que você, ao apresentar o seu defeito, mostre alguma cura para ele, tá ligado? Então, na hora que você for falar o seu defeito, que o recrutador perguntar, você vai reconhecer que tem um defeito, seja ele qual for, mas você vai, por exemplo, você vai dar a cura junto, você vai dar o remédio junto com a doença. Então, pô, às vezes, eu odeio falar o telefone. Eu, Vinícius Tonioli, eu odeio falar o telefone. Eu não atendo o telefone nem da minha mãe, que não quer me dar parabéns de feliz aniversário. Modo de falar. Cara, então, o que eu falaria numa entrevista? Porra, velho, um dos casos, eu poderia falar, puxa, eu tenho certa dificuldade de falar o telefone, eu não gosto muito, mas eu tenho uma comunicação escrita muito boa, então eu acabo compensando nos e-mails. Mas se for necessário o atendimento telefônico, não tem nenhum problema com isso. Uma dificuldade. Ou então, porra, eu sou, como eu falo, era o que eu falava de fato, né? Isso eu nunca falava, mas eu falava, pô, sou um cara, eu tenho dificuldade com organização, mas eu compenso isso em produtividade, né? Então eu acabo ficando elas por elas, porque eu sou uma pessoa que produz muito, eu não fico ocioso. Enfim, você seja sincero, mano. Seja corajoso. Não chega. Esquece esse papo de perfeccionismo. Pelo amor de Deus. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala que é perfeccionista ou ansioso. Tá bom? Então você não vai mais falar isso. Vai pensar em algum defeito seu e vai pensar na cura para esse defeito. E é isso que você vai falar na hora da sua entrevista. Certo? Retomando. Retomando aqui os passos para você se dar bem na entrevista de emprego. O que foi falado até agora, para quem chegou atrasado. Primeiro ponto crucial é a pontualidade, é o respeito com o horário que a entrevista foi marcada. Você provavelmente não é a única pessoa que vai ser entrevistada nesse dia. O recrutador está esperando uma porrada de gente e você chega atrasado, você quebra o fluxo de entrevistas com seu atraso. Fora isso, você demonstra falta de compromisso e você passa falta de confiança para o cara. Se você que está desempregado chegou atrasado na entrevista, imagina quando tiver empregado. Jamais chega atrasado numa entrevista. Chegue 15 a 20 minutos antes. Outro ponto, vá bem vestido, vá alinhado conforme a empresa e o cargo, né? Não vai igual um mendigo, vai com uma roupa alinhada, vai com o cabelo bem penteado, vai com a barba bem feita, vai cheiroso, não vai com bafo, escova esse dente, corta essa unha, entendeu? Passe sensação de limpeza e asepsia para a pessoa falar com você, você tem que ser uma pessoa agradável. Outros pontos, postura corporal, passe serenidade no rosto, passe simpatia, cumprimente as pessoas, olhe nos olhos, cumprimente com firmeza, mostre que você está seguro, que você está tranquilo, que aquilo para você não é um interrogatório de sentença de morte, não. Aquilo lá é só um bate-papo para ver se adequam-se funções com habilidades. É só isso, é só um bate-papo. Ninguém ali é melhor que você, tá bom? Não masca chiclete na entrevista. Desliga o celular, põe ele no silencioso. Leva o seu currículo. Converse com o seu recrutador. Não seja totalmente passivo no diálogo. Enquanto ele falar com você, olhe nos olhos dele. Interaja, concorde, pergunte, desafie ele. Pergunte coisas para ele. Pessoais mesmo, chame ele pelo nome. E aí, Vinicius, quanto tempo você está... Ah, que legal, Vinicius. Há quanto tempo você trabalha aqui? Pô, que legal. Alguma coisa nesse sentido. Inventa alguma coisa. Ah, onde que é o escritório que é... Sei lá, onde que é o escritório de vocês? É aqui mesmo? Só pergunta, só para mostrar que você está tranquila, só para passar confiança, tá bom? Outro ponto crucial. Falei já, leva o currículo no envelope, cede o seu currículo para o entrevistador. Estude a empresa, meu irmão. Estude o site da empresa, coloca lá no Google, entenda o que ela faz, entenda o mercado que ela atua, entenda os concorrentes dela e as estratégias dos concorrentes dela, entenda os clientes dela, qual é o público-alvo dessa empresa, quem é o cliente final dela, por que ela existe, entendeu? Estude a empresa e o cargo para o qual você está se candidatando, entenda qual vai ser sua função, qual é o cargo, como você vai, o que você vai poder fazer ali. Não fale mal de forma alguma da sua empresa antiga, não fale mal do seu chefe, não fale mal de ninguém. Não chegue já fofocando, caralho. Ninguém suporta isso. Porque você passa a imagem de que se um dia você for dispensado pela empresa, você vai fazer a mesma coisa. Então o cara não vai querer te contratar. Porque ele vai pensar, pô, se um dia esse cara aqui for mandado embora, ele vai falar mal de mim. Ele vai falar mal da minha empresa, ele vai manchar a minha empresa, igual ele tá manchando a empresa antiga dele. Entendeu? Faz sentido para vocês? Então é isso. É,
esteja preparado para perguntas de pretensão salarial. E para você estar preparado para essa pergunta, você tem que saber o tamanho da empresa que você está entrando e o cargo que você vai estar se candidatando, certo? Esteja preparado para responder aquela maldita pergunta do defeito, cedendo um defeito sincero seu, mas que não seja, obviamente, um defeito comprometedor demais, e ao mesmo tempo você deu o defeito, você dá o remédio. Puxa, eu sou desorganizado, mas eu sou muito produtivo. Alguma coisa nesse sentido, certo? Então essas foram, galera, as principais dicas para uma entrevista de emprego de sucesso. A gente pode resumir tudo isso como, novamente, quase tudo na vida. Se colocar no lugar do outro. Se no fim as suas habilidades curriculares se adequarem, esse comportamento seu pode fazer diferença para você conseguir a vaga. Se coloca no lugar da pessoa. Ninguém gosta de alguém atrasado para um compromisso, ainda mais que ela tem outros compromissos adiante. Ninguém gosta de conversar com alguém maltrapilho. Ninguém gosta de conversar com alguém encolhido, inseguro, medroso. A conversa tem que ser legal, tem que ser natural. Faça o recrutador ter uma boa experiência, tá ligado? Pergunta aqui do seguidor Léo. Um defeito comprometedor seria preguiça? Porra, óbvio. Você vai falar que tem preguiça, você tá fudido, você não vai ganhar a vaga nunca. Eu, pelo menos, jamais contratarei alguém que fala que tem preguiça. Entendeu? Então, tem um pouco de noção. Pô, às vezes você fala, puxa, eu sou um pouco impaciente, então às vezes sou um pouco afobado para trabalhar, então às vezes eu acabo digitando alguma coisa com erro de digitação, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não vai falar erro comprometedor. Ah, eu sou bandido, eu sou cleptomaníaco, eu roubo coisas. Pô, você vai falar um bagulho desse, né? Acorda, vamos prestar atenção no que você vai falar, entendeu? Então essas foram as principais dicas que que eu considero assim diferenciais para você ter uma entrevista de sucesso. Lembre-se, a entrevista nada mais é que um bate-papo. Bata um papo com o recrutador, conversa com ele, pô. Se você for ali no McDonald's, você vai conversar com a pessoa, você vai trocar uma ideia na moral, você vai perguntar, você também se interessa. Você interage, vocês trocam ideias, não apenas responde perguntas. A entrevista não é um jogo de perguntas e respostas. A entrevista é um diálogo. Então pense nisso. Você está indo bater um papo com um cara que vai ver se você se adequa ao cargo que ele está oferecendo. Beleza? Sobre o currículo, eu vou preparar um material gratuito, óbvio, para vocês sobre currículo. Eu vou enviar no e-mail de todo mundo que se cadastrou aqui um modelo de currículo que eu considero perfeito, né? E eu vou, óbvio, aqui já adiantar algumas dicas, mas eu vou preparar um modelo de currículo ideal para você levar para suas entrevistas ou para você enviar nos e-mails que você for se candidatar aí nas vagas. Galera, tenham em mente o seguinte, eu sempre falo com base na minha experiência, tá? E a minha experiência, é óbvio que ela se contamina um pouco pelo meu perfil pessoal. Eu tenho um perfil de extrema objetividade, de extrema falta de saco para encheção de linguiça. Porque trabalho muito, porque faço muito. Então, como eu estou o tempo todo buscando produtividade, eu não tenho tempo para lero-lero, certo? Então, só vocês verem, são 10 horas da noite, eu estou aqui. Vocês acham que isso aqui é o quê? É trabalho, né? Então, prestem atenção. Na hora de elaborar o currículo de vocês, a palavra-chave a partir de hoje, na hora de elaborar um currículo, vai ser objetividade. Objetividade é a palavra-chave, na minha opinião, para um currículo de sucesso. Por quê? Porque você tem que pensar que o recrutador não está recebendo só o seu currículo, não, meu irmão. Ele está recebendo centenas de currículos. E quanto mais ele tiver que ler, menos saco ele vai ter para você. Você tem que ser objetivo nas informações. Eu não gosto de currículo com mais de uma página. No máximo, do máximo, do máximo, uma página e meia. Mas já com raiva. Então, qual é a dica para um bom currículo? Eu vou mandar para vocês um modelo. Mas, no topo do seu currículo, em negrito, você vai colocar o seu nome e um sobrenome. Você vai colocar, eu gosto, uma fotinho 3x4. Não vai colocar uma foto de biquíni, não vai colocar uma foto pelado, vai colocar uma foto de camisa, vai colocar uma foto de social, uma foto de polo, dependendo da vaga. Você vai colocar uma foto decente, uma foto alinhada. Para a pessoa, pô, se você for uma pessoa de boa aparência,
vai chamar atenção, pô. Isso aí chama atenção. Você quer a vaga, o que importa é o resultado, meu irmão. Deixa os outros que chorem. Se você for bem aparentado, pô, vai fazer diferença. A pessoa vai dar uma atenção se você for uma pessoa bonita, tá? Então, mano, eu coloco na esquerda, no topo da esquerda, nome, sobrenome, do lado direito, uma fotinho 3x4, sóbrio, bem vestido, bem alinhado. Você tira a foto, você vai e prepara uma boa foto. Não vai colocar do seu Facebook, entendeu? Embaixo do teu nome, você vai deixar os seus contatos. É a primeira coisa. Você tem que deixar embaixo do seu nome os seus contatos, para a pessoa saber como te contatar. Isso não tem que estar no meio nem no fim do currículo. O seu contato tem que estar à vista logo de cara, embaixo do teu nome. Vinícius Tonioli, telefone 11, tal, tal, tal. Endereço, tal, tal, tal. Embaixo, casado. Eu coloco sem filhos, porque para algumas vagas faz diferença ter ou não ter filho. Então, eu coloco Vinícius Tonioli, telefone, endereço, casado, sem filhos. Isso esqueci a cabeçalho do currículo, a parte de cima, e uma fotinho do lado. Embaixo, você vai colocar a sua última ocupação. E não vai ficar, mano, encaralhando a sua ocupação, falando todas as tarefas que você tinha. Você vai resumir o máximo do máximo do máximo que você puder. Você vai colocar a sua última ocupação, gerente de marketing e comercial na Unido Self Storage. É isso que eu fazia. Aí é simples, eu só coloco isso. A pessoa que vai ler, ela sabe quais são as funções inerentes a um gerente de marketing e tal, né? Lógico. Daí depois eu vou colocar a minha penúltima ocupação. Você coloca o período, né? Pô, gerente de marketing na Unido Self Storage, de janeiro de 2015 a junho de 2019. A pessoa vai ver que eu trabalhei 4 anos e meio na empresa. Então ela vai ver, pô, ele se estabilizou e tal, ele não é um cara que fica pingando. Enfim, você coloca o período. Mas se você trabalhou um mês por empresa, você não vai colocar todas, não precisa. Depois você se resolve na entrevista. Mas coloca enxuto, faz o seu currículo enxuto. Depois você colocou, você coloca lá, formação acadêmica. Você vai colocar de forma resumida também, objetiva. Bacharel em administração de empresas, inglês fluente, especialização em marketing digital. É só isso que eu falo. Eu falo pela empresa qual. Bacharel em administração de empresas pela Universidade São Judas Tadeu. Um ponto muito importante. Obrigado, Juliana, meu amor. Coloca o e-mail, caralho. É muito importante você colocar o e-mail lá em cima, junto com o seu telefone. Você colocou seu nome, telefone, barra, e-mail. É obrigação. Certo? Você vai colocar as suas ocupações, as suas últimas ocupações de forma resumida, a sua formação acadêmica de forma resumida. Junto à sua formação acadêmica, você vai colocar alguns cursos extracurriculares, sem encher linguiça, sem ficar falando, curso de Excel de não sei quando. Não. Você vai colocar inglês fluente, pacote Office, ótimo. Habilidade de pacote Office. Daí lá embaixo de tudo, ainda na primeira folha, você coloca, eu coloco ou sobre mim, ou habilidades, ou alguma coisa nesse sentido, comentários. Eu escrevo habilidade comunicativa, habilidade comunicativa, inglês fluente, intimidade com pacote Office, intimidade com Google AdWords, com Face Ads, com estratégias de marketing digital, alguma coisa nesse sentido. E você vai, quando você for mandar isso por e-mail para alguém, você vai ter que aprender um pouco sobre copywriting, né? Que é texto publicitário. Na hora de mandar um e-mail de currículo para alguém, você vai mandar o seu currículo em anexo, de preferência você vai pôr em PDF, não em Word, né? Para mostrar que você pelo menos sabe converter um bagulho para PDF e tal. Você vai colocar um e-mail com o assunto currículo-Vinícius Tonioli. Currículo vitae-Vinícius Tonioli. Vai ficar enchendo linguiça no assunto, direto, objetivo. Boa tarde, senhor fulano, tudo bem? Meu nome é Vinícius Tonioli, encaminhe anexo o meu currículo para a vossa apreciação e análise. Fico à disposição para uma oportunidade de entrevista. E sua assinatura com o seu telefone. É isso que você faz. O pessoal está perguntando sobre estagiário. Meu irmão, todo mundo que vai contratar estagiário sabe que vocês não têm experiência. Todo mundo sabe que vocês não tiveram emprego antes, que vocês estão fazendo facul, que vocês estão se matando. Todo mundo sabe. Então você não precisa se preocupar com isso, não. Coloca de cara a facul que você está fazendo, o período que você está, e coloca, se você tem inglês,
se você não tem, estou cursando inglês, inventa um curso de inglês, você tem que falar inglês, meu irmão. Hoje em dia, mano, a gente está no século XXI. Só quem não pode falar inglês é do meu pai para cima. Do meu pai para baixo, todo mundo tem que falar inglês. Você entendeu? Se você quiser garantir uma entrevista na vaga, me desculpa, mas é assim que o mercado se comporta, é a verdade. Se você fala inglês e o fulano não fala, eu vou contratar você. Você entendeu? Quanto você está perdendo por isso? O meu pai pode não falar inglês, meu sogro pode não falar inglês, minha tia pode não falar inglês, porque ele já tem 50 anos ou mais. Você tem que falar inglês, não tem desculpa. O mundo da internet, globalização, mundo digital, tem que estar falando inglês. Se você não está falando inglês, você vai ter que começar a fazer algum curso. De ponto final. Nem que seja um curso online gratuito. Existem cursos gratuitos, aplicativos que dão curso gratuito de inglês. Tem um aplicativo que chama Buzo, que ele dá curso gratuito de inglês por aplicativo. Só tem que baixar o celular. Só precisa ter vontade. Você entra no YouTube e coloca aula gratuita de inglês, você vai achar 1 milhão. Eu estou fazendo italiano em inglês no YouTube. No YouTube, sem pagar professor, sem porra nenhuma. Então toma vergonha na cara e aprende a falar inglês. Porque hoje no mercado não tem espaço para quem não fala inglês. O jovem de hoje precisa estar falando inglês. E ponto final. Então, se você não estiver falando inglês, você vai colocar no seu currículo que você está fazendo um curso de inglês. E ponto final. Você coloca cursando inglês, nível básico / intermediário. Você vai mentir, óbvio. Porque você não fala nada. Não sabe nem falar hello. Aí você vai colocar cursando inglês, nível básico / intermediário. Para não mostrar que você está acomodado em não falar inglês para o seu recrutador. Se você for estagiário, você entendeu? Então você vai fazer isso. Pacote Office. Então, é uma obrigação de todo mundo que quer emprego, né, gente? Você precisa falar inglês, você precisa saber mexer em e-mail, Excel, PowerPoint e Word. Se você não sabe fazer isso, você vai ter que começar a aprender antes de querer ir para a entrevista, né? É o mínimo do básico. Então, se você não sabe, você vai colocar no YouTube. Você não precisa pagar curso para isso, meu irmão. Você vai colocar no YouTube como mexer no Word, como mexer no Excel. Em 2 horas você aprendeu tudo. Só depende de você, cara. Isso vai te permitir colocar no seu currículo de estagiário maldito, que tenho conhecimento e intimidade com o Excel. Tenho conhecimento em inglês. Alguma coisa nesse sentido. Para o estagiário, o que mais importa para a gente quando vai contratar um estagiário é ver a força de vontade. Né? O estagiário ele não precisa ter tantas habilidades, ele não precisa ter tanta bagagem curricular quanto outras funções. Mas o estagiário precisa ter força de vontade. Então, o que a gente quer ver numa entrevista, isso não vale só para o estagiário, tá? Mas vale para todo mundo. Para mim, esse é o ponto-chave da entrevista. É ver o comprometimento, o envolvimento, a vontade que a pessoa está de trabalhar. Aquela pessoa que não sabe fazer tal coisa, mas fala assim, puxa, Vi, eu não sei fazer isso, cara, mas eu me disponho a aprender e eu faço o que for preciso se eu não souber. Eu contratei um rapaz para ficar no meu lugar, na minha última empresa. Eu saí, eu tive que me substituir, tamanha responsabilidade, substituir alguém no cargo gerencial para mim, e o cara não tinha as habilidades curriculares que eu tenho. Ele não tinha. Mas ele tinha uma força de vontade, um comprometimento tão grande que me fez ter certeza de ser a pessoa certa. Porque quando eu cheguei, eu também não sabia. Quando eu cheguei em vários empregos que eu tive, eu não sabia fazer tudo o que precisava. Mas eu sabia aprender. Você precisa saber a aprender a fazer essas coisas. Como passar essa vontade para o currículo? Eu acabei de falar. Se você não sabe falar inglês, você vai chegar e vai pôr no seu currículo. Fazendo curso de inglês, nível básico intermediário. A pessoa vai ver que você está se esforçando em fazer. Mesma coisa, pacote Office, fazendo cursos, nível intermediário. Chegou na entrevista, o cara te passou algum teste, você vai estar fudido se você não souber fazer. Essa é a grande verdade. Então vá preparado. Porque muitas empresas pedem teste de Excel, pedem teste de PowerPoint, e se for o caso no cargo. Se você não souber, não fica tremendo com medo. Chega e chama o cara, fala, Vinicius, cara, não sei fazer esse negócio aqui, mas eu sei que isso pode ser negativo, mas eu super me disponho a aprender. Se você me der outra oportunidade, eu volto aqui dominando isso daqui que você está me pedindo. Porque é isso que as pessoas querem resultado, elas querem comprometimento. Não faz mal você não saber fazer uma coisa. O que faz mal é você não mostrar nem que quer aprender a fazer essa coisa. Ninguém sabe fazer tudo, entendeu? É difícil eu explicar para vocês aqui como montar um currículo, porque eu não tenho como, né, pegar um papel aqui e ficar falando. Por isso eu vou mandar no e-mail de cada um para vocês um modelo de currículo que eu acho ideal. Mas, caso você não acesse o e-mail ou já queira alguma dica, tem uma entrevista para amanhã, saiba, um bom currículo tem como características objetividade, ser enxuto, né, informações de contato de fácil acesso, celular, e-mail, nome, uma fotinho do lado, faz diferença. E é basicamente isso. Beleza, meus consagrados?
acha que vale a pena pagar um curso de inglês como CCAA? Cara, eu não acho que vale a pena. Eu acho, eu acho, meu irmão, que o que você pagaria no CCAA, você paga no intercâmbio, tá ligado? E no intercâmbio você volta de fato falando fluentemente inglês. É difícil você falar, puxa, mas o CCAA eu pago mensalmente, vou pagar ali, sei lá, 200, 300, 400 reais por mês. Só que até, se você ficar no CCAA, até você aprender, você não vai aprender, mano, essa é a verdade, porque você vai fazer 2 vezes por semana o curso, essa é a grande verdade. Esses cursos aí são muito difíceis você aprender a falar inglês de fato. A não ser que você tenha um nível de dedicação, de envolvimento muito absurdo. Porque você vai pagar caro e vai ficar 2 vezes por semana, 1 ou 2 vezes por semana, estudando 1 hora por 2 horas por semana, um bagulho que é uma necessidade. Eu sugiro muito que você junte uma grana, passe 30 dias de férias nos Estados Unidos, em algum país que fala inglês, tá ligado? Aí você volta com outra mentalidade. Como que eu obtive a fluência em inglês? Cara, eu tenho algumas peculiaridades. Eu, quando pequeno, eu não vou mentir, eu fiz sim curso na Wizard. Mas se eu falar que foi lá que eu aprendi a falar inglês, eu vou mentir também para vocês. Porque não foi lá que eu aprendi a falar inglês. Eu tenho certa facilidade comunicativa. Eu tenho um ouvido bom. Então, eu consegui falar inglês através de conversação com alguns familiares meus que moram nos Estados Unidos. Mas também não foi o fato preponderante para eu falar inglês. Eu tenho algumas tias e primas que são americanas e moram lá. Mas eu aprendi mesmo a falar inglês assistindo série, assistindo filme e jogando videogame. E lendo muito artigo. Na época que eu estava focado em nutrição, os principais artigos científicos são em inglês, né? Então, você acaba pegando quando você precisa. Eu queria estudar, mano. Não estava nem aí para aprender inglês. Eu queria estudar nutrição. E os artigos no PubMed é tudo em inglês. Mas, mano, assistam. Eu queria, às vezes, ver uma entrevista do Jay Cutler. Eu queria ver uma entrevista do Ronnie Coleman, do Dorian Yates, do Arnold Schwarzenegger. É tudo em inglês. Eu era vidrado no YouTube de ficar vendo esses caras conversando sobre as coisas dele. Então, eu aprendi a falar inglês meio que de ouvido bom mesmo. E eu ouço muita música, né, mano? Eu sou um cara que quase tudo que eu tô fazendo ouvindo música. Então, eu só não ouço música pra ler, tá ligado? Mas eu escuto música, tipo, mano, pra trabalhar, eu escuto música o dia inteiro, eu escuto muita música em inglês, muita música gringa, né? Os trap que eu ouço, a maioria são gringos. Isso ajuda muito a pegar o vocabulário. A dica que eu posso dar aqui para vocês é que vocês assistam séries e filmes, se puder, com legenda em inglês. Eu sei que é difícil, é chato. Qual que é a dica? Pega um filme que você gostou, pega uma série que você gostou de assistir, que você tenha visto legendado português. Você pega e assiste de novo com a legenda em inglês, porque você já entendeu o contexto, você já sabe o que vai acontecer, e você vai ler. Ou você. Um filme que você já viu, sei lá, você é nerd e gosta do Batman. Você gostou do Batman, assistiu já 10 vezes. Porra, pega e assiste o Batman agora em inglês, pô. Você já entende o que tá acontecendo mesmo. Pratica, tá ligado? Isso me ajudou muito. Eu repito muito filme. Quem me conhece sabe, Juliana sabe, eu assisti Bad Blood umas 800 vezes. Eu assisti Bad Blood umas 25 vezes já, essa série aí, umas 4, 5 vezes. E eu assisti Sons of Anarchy também umas 4 vezes já. E eu já assisto com legenda em inglês. E para mim fica tão fácil pegar. Existe uma coisa que eu aprendi com o Ícaro de Carvalho sobre curso de inglês. E foi curioso o que ele falou para mim, eu vou passar a dica para vocês. Cara, é matemática pura. Dedique-se em decorar 50 palavras novas por semana. Presta atenção nisso. Dedique-se em decorar 50 palavras novas por semana. Mas decorar mesmo, é decorar. Só vai parar quando tiver certeza que está decorado. Você vai pegar 50 palavras e vai ficar 7 dias da semana decorando aquilo de segunda a segunda. Até ter aquilo decorado. Deu outra semana, você vai decorar outras. É matemática pura. Em algum momento você vai decorar todas do vocabulário. Todas. Foi o Ícaro que falou isso para mim. Eu achei fantástico, que é um bagulho matemático, é um bagulho que faz sentido. Dedique-se em decorar 50 palavras novas por semana. Se você acha muito, faz 30. Mas vamos be more, né? Então é isso, family. Obrigado aí a todos pela presença. Queridos seguidores que estão aí, amo vocês todos. Vocês são muito importantes para mim. Vocês nem imaginam o quanto. Vocês me motivam. Tipo, mano, vocês nem têm ideia. Não é hipocrisia, não é papo de porra nenhuma. Vocês me motivam demais a ser melhor e entregar melhor todo dia.
Terla, valeu pela participação, meu anjo, você é uma querida. Dá um beijo no Arthur. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula aí. Falou, galera. Tamo junto. Nada deles.